mulheres lindas, maravilhosas, tudo bem? Acho que é uma surpresa para muitas de vocês que eu vou falar uma parte do meu testemunho de vida aqui para vocês hoje. E vou confessar que o meu coração está acelerado. Parece que são, 2 anos de preparação do Senhor na minha vida para eu chegar até o dia de hoje. E eu creio que é o propósito dele eu estar aqui. E é o propósito dele de cada uma de vocês estar aqui nessa manhã. Ou quase tarde, né? Mas eu sou muito honrada. Me sinto muito honrada de estar aqui nessa manhã. O Senhor sabe que é com muito temor a Ele que eu quero contar um pouquinho do que Ele tem feito na minha vida. Tudo para a honra e glória do nome dEle, né? E se sinta mesmo amada e especial de estar aqui nessa manhã, porque o Senhor, Ele já tinha esse dia no calendário dEle, né? Antes mesmo do mundo ser criado. E Ele já tinha escrito que você ia estar aqui. E tem um motivo pelo qual você está aqui. Eu quero agradecer pelo convite e pela confiança dos pastores de terem me convidado para eu estar aqui nessa manhã. E eu queria orar. Vamos orar juntas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, sentimos a Tua presença, Senhor, neste lugar. Sentimos, Senhor, o Teu Espírito movendo entre nós. Já estamos agradecidas, Pai, somente pela Tua presença, pelo Teu mover, ó Deus. Senhor, nesta hora eu entrego cada vida aqui, entrego a minha vida também, Senhor, nas Tuas mãos. Fala conosco, Deus. Eu preciso ouvir a Tua voz e as Suas filhas também, Senhor. Que o Teu Espírito venha estar movendo entre nós, que os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma, o nosso espírito esteja aberto, Senhor, para ouvir, entender a Tua mensagem nessa manhã, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor quer que cada uma de nós venhamos a entender e escutar de Ti, Senhor. Fala conosco, nos ajuda, me ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hello? Meu nome é Janaína. Muitas de vocês... Nossa, fica diferente a voz. Muita gente aqui me conhece. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 22 anos. Sou casada com o Márcio. Tenho 2 filhas, a Laura e a Isabel. A Laura tem 19 anos, amanhã ela faz 20, minha primogênita. Ela mora na Califórnia. E eu tenho a Isabel, de 18 anos, que agora está lá na Califórnia com a Laura para comemorar o aniversário da irmã dela. Então, estão lá as duas. Eu sou muito grata a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. E esse é um momento novo, né, que eu e meu esposo temos vivido, porque nós somos agora uma casa vazia, sem crianças, né, sem filhos. Mas é também um momento desafiador de confiar mais e mais no Senhor e saber que Ele realmente tem cuidado das nossas filhas. E elas são filhas dEle, antes de serem minhas, né? Eu sempre falo isso. E os planos dEle são melhores do que os meus. Mas por que também que eu estou aqui nessa manhã hoje falando com vocês? No Salmo 107, versículo 1 e 2, diz assim... Não sei se vai colocar. Salmo 107, versículo 1 e 2. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Em outras traduções diz assim, se você foi redimido... Ou em inglês, if you are redeemed, go and proclaim. Vá e anuncie a todos se você for redimido. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos. Então, hoje aqui eu vou contar para vocês uma história de que o Senhor me redimiu. E depois de mim vão vir muitas outras, né? Que vão subir aqui e contar a sua história. Amém? A minha história, eu nasci em Salvador, na Bahia. Eu nasci numa casa onde os meus pais eram bem novinhos ainda, eles eram recém-casados. Os meus pais, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles vieram de lares desfeitos. E na nossa família existia muita história de adultério, alcoolismo, droga e muitas outras coisas. Sempre bastante conflitos entre casais. Então, os meus pais, né, vieram dessa história dos pais deles. E se casaram novinhos e eu nasci. Então, até então, o nosso lar não tinha Jesus. Eu cresci nesse lar onde existia bastante conflitos, onde não tinha o amor do Senhor, certo? E
os meus pais também, eles precisavam trabalhar muito. Eu era uma criança que ficava muito sozinha. E a gente tinha, a gente tinha empregadas, né? Não ficava sozinha, mas tinha a empregada que cuidava. Mas, assim, a criança, de uma forma ou de outra, o diabo usou aquilo para colocar na minha mente que eu era um incômodo para eles. Então, ali foi a primeira mentira que o diabo conseguiu colocar na minha vida. Os meus pais não falavam isso, mas essa era a mensagem que o diabo conseguiu colocar dentro de mim, que eu era um peso, que eu era um incômodo. Então, a minha família era católica. Depois de um tempo, eles se envolveram bastante com o espiritismo. E a mentira do peso, do incômodo. Eu e a minha mãe, a gente não tinha conexão, tinha bem pouca conexão emocional. A minha mãe, ela veio também com muitas limitações, com muitas conflitos com a criação dela também, e o meu pai também. Então, tudo isso foi agravando essas coisas dentro de mim, né? Foi agravando essas mentiras, essas limitações. E eu me sentia muito carente, sozinha, me sentia como que realmente tudo foi crescendo, essas mentiras dentro de mim. Porque o plano do diabo, na verdade, essa é a verdade. O diabo quer que todos os ciclos se repitam, certo? Aconteceu nos meus antepassados, aconteceu nos meus pais, ele queria que acontecesse comigo, não é isso? Ele ama esses ciclos. Esse é sempre o plano ultimate plan do diabo, é que você só viva nos ciclos do que já foram vividos antes de você. Por isso que precisamos nos posicionar, né? O nosso posicionamento hoje muda o amanhã. Muda o quê? O ciclo da nossa geração. Ele muda o que vai acontecer de nós em diante. Mas enquanto esse processo aqui, que eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo e ver essas limitações, aconteceu por uma razão, certo? O Senhor foi me mostrando isso. E isso também foi parte de um posicionamento. Então, com meu pai, eu tinha um pouco mais de conexão, porque eu era uma criança muito energética. Então, aí vem mais a mentira. Você incomoda, né? Você tem energia. Então, quem tem criança energética, por favor, tenha paciência com elas. Para elas não se... eu era muito assim, energética. Então, a minha mãe não era muito de brincar, o meu pai já era mais. Então, eu tinha um pouco mais de conexão com ele. E esses fatos, né, de eu ficarem só com empregadas, as empregadas sempre foram boas, mas não é a mesma coisa, né, do amor da mãe, do pai, aquela coisa toda. E depois, com 7 anos de idade, o meu irmão nasceu, que, na verdade, piorou essas mentiras na minha vida, tipo, se exponenciaram, falei certo? Exponenciaram. Aumentaram, porque aí agora veio uma outra criança, e eu comecei a dar muito mais problemas na escola. Eu tinha também uma grande mentira na minha vida, que eu achava que eu não era inteligente, porque eu dava muito problema na escola. Então, aquilo ali foi algo que levou anos para o Senhor curar em mim. Os meus pais, muitas vezes, não tinham tanta paciência. Na escola, eu, em vez de me desenvolver na escola, eu dava era trabalho, né? Porque eu não queria fazer as coisas. Então, todas essas coisas foram desenvolvendo na minha mente. E o que acontece quando você acredita nessas mentiras? Você começa a ver as coisas pelas lentes das mentiras, tá? Gente, é a primeira vez que eu falo meu testemunho em português. Glória a Deus. É isso que a mentira faz. Ela faz você ver tudo deturpado, tudo ao seu redor você vê deturpado. Os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos, nenhum deles tinham a intenção de criar essas mentiras em você. Às vezes, um amigo na escola. Eu tive ocasiões onde alguém na escola falou alguma coisa e aquilo ali me marcou muito. E em português tem uma palavra que eu aprendi recentemente, que chama sofisma. Eu creio que todas vocês conhecem, era só eu mesmo que não conhecia. Sofisma são mentiras. O sofisma, ele é um pensamento concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Entendeu? É um pensamento concebido, que você acredita nele, com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. O nome já nos diz, ele é somente um pensamento, certo? Ele é um pensamento enganoso. Mas esse pensamento enganoso, cadê onde é que eu escrevi aqui? Só um minutinho. Ele vai tomando, ele vai criando mesmo algo na sua mente. E o que ele cria? Ele cria essas crenças limitantes.
Como você vê tudo por essa lente, eu vi assim, né? Era assim, você incomoda, você não é importante, você precisa fazer tudo certinho para receber amor, você não é inteligente, então nem tenta, entendeu? Você vê tudo deturpado. Não é que você sabe que você tem aquela lente, você tem que fazer um trabalho até você entender qual que são essas mentiras que você acredita. Mas o que acontece quando a gente vê por essas lentes, a gente não consegue viver a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor nos prometeu uma vida abundante aqui, na terra, certo? É aqui que é para você viver essa vida que Ele prometeu para você, mas você não consegue ver por causa das suas limitações. Eu não conseguia ver por causa das minhas limitações. E muitas vezes essas mentiras são pequenininhas. Talvez a minha mentira, para você, você não consegue se identificar, mas vai pensando aí, vai pedindo para o Senhor te revelar o que é que Ele quer falar com você nessa manhã. Então, vai pensando se existe alguma mentira na sua vida que você já acreditou, porque, na verdade, tenho certeza que todas nós já passamos algo parecido assim, né? Peça ao Senhor que Ele vai te ajudar a você lembrar. E no livro de 2 Coríntios 10, 4 e 5, o Senhor nos fala como que podemos lutar contra essas mentiras, como que podemos destruí-las, porque dentro de nós já temos o que a gente precisa para destruir essas mentiras. Muitas vezes a gente só precisa ver onde que elas estão e o que elas são, certo? 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz assim, estou falando muito rápido? Não? As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. O que são as fortalezas? As mentiras, sofisma, tudo isso que a gente vai usando para bloquear aquilo que o Senhor tem para nós. E assim, nós destruímos ideias falsas, mentiras e sofismas. E também todo orgulho humano que não deixa que a pessoa conheça a Deus. Dominamos todo o pensamento humano, em nome de Jesus, amém? E fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, na palavra do Senhor, Ele nos fala qual que é o caminho para a gente fazer isso. Mas nós precisamos se posicionar e dizer, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero entender o que é que eu preciso ver em mim, né? Para mudar. Então, o tempo foi passando. Eu já tinha mais ou menos 9 anos de idade nessa época. E o meu avô, ele é casado com ele se casou de novo, o pai do meu pai, e a mulher dele, o nome dela é Fátima. E Fátima, ela virou uma pessoa muito importante na minha vida, porque foi ela que me apresentou Jesus pela primeira vez, quando eu tinha 9 anos. Até ali eu nunca nem sabia o que era Jesus, o que era o amor do Senhor. E um dia, eu não me lembro porquê, mas eu estava na casa dela, acho que dormindo lá, alguma coisa assim. E daí ela me levou na igreja, no domingo de manhã. Era uma igrejinha na rua dela, num bairro pequeno. E eu me lembro que eu fui nessa igreja. Eu tenho o meu avô e a tia Fátima, eles têm 3 filhos. Eles são mais ou menos da mesma idade que eu. E a gente foi para essa igreja e chegou lá. Eu não consigo me lembrar 100%, mas eu só sei que na hora que eu senti tanto amor ali dentro, tanto amor, tanta paz, que na hora que eles perguntaram quem queria Jesus, quem queria o que eles estavam oferecendo, eu sei que eu falei, eu quero. Eu não sabia nem o que eu estava dizendo sim, eu só sabia que eu queria continuar sentindo aquilo. Era algo muito diferente para mim. E eu creio mesmo que naquele dia o Senhor colocou a marca de sangue dele na minha vida. Eu sei que foi ali, porque demorou muitos anos ainda para a minha casa, os meus pais virem servir a Deus, mas naquele momento eu creio que o Senhor colocou a marca dele, e depois daquele dia, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu não tomei decisões para um lado que talvez eu poderia ter tomado errado, sabe? Então aquele dia foi muito especial. E essa pessoa, a tia Fátima, ela virou alguém que era o símbolo do amor. Ela era o símbolo do amor de Deus. Toda vez que eu chegava perto dela, eu sentia aquele amor, aquele carinho. Todas essas mentiras caíam por terra. E é assim que o Senhor é conosco, né? Todas essas mentiras que a gente acredita, Ele chega assim perto e fala, não, filha, não é isso que eu penso de você. Vem aqui, que eu vou te mostrar. E foi assim que tia Fátima virou para mim. Virou essa pessoa para mim na minha vida, né? E mais ou menos logo depois que aconteceu isso, essa a memória que até eu estava conversando com ela, a gente estava tentando lembrar.
mais ou menos com os 9 anos de idade, eu assisti um filme pornográfico, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu achei esse filme e eu assisti sozinha. E aquele filme ali, aquelas cenas, eles marcaram a minha vida. Eu sei que ali o diabo usou aquele filme, aquela oportunidade para criar várias coisas na minha mente. E uma delas é tirar o sentimento das coisas, sabe? Tirar tudo aquilo que o Senhor criou de sentimento, de emoção. E ali criou uma barreira, tipo assim, uma frieza na minha vida. E por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado com o que os nossos filhos assistem, né? Eles têm um mundo inteiro num telefone. E nós, os pais, somos os filtros dos nossos filhos. É sua responsabilidade como mãe checar o que o seu filho assiste. A minha mente não tinha capacidade de entender o que eu estava vendo. Eu não tinha maturidade suficiente, aquilo ali me marcou. Então, da mesma forma, eu sempre falo isso, tipo, o filme é PG-13, não deixe seu filho assistir se ele não tem 13. O mundo está dizendo que ele precisa ter 13 para ver o filme, por que você vai deixar ele ver? Então, tenha cuidado, mães, por favor, pais, quem está aqui. Eu nunca vou desperdiçar uma oportunidade de falar isso, porque nós somos os filtros dos nossos filhos. Eles não têm capacidade de ter o filtro sozinho. Eles precisam de você para fazer isso por ele. Existem vários websites que você pode entrar e checar filmes, programas de televisão. Um deles se chama Common Sense Media. Se vocês precisarem, eu falo para vocês depois. E daí o tempo foi passando. E na minha casa também se assistia muitos programas diferentes. O meu pai, ele gostava muito de filmes de terror. E tudo aquilo ali, porque eu falo para ele, por isso que eu estou rindo. Mas, assim, tudo aquilo ali entrou na mente de uma criança que não tinha maturidade para ver aquelas cenas, sabe? Não tinha maturidade para ver aqueles filmes. E isso é algo que impacta a vida da gente. Tem que ter muito cuidado. Com mais ou menos 14 anos de idade, quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, os meus pais, essa mesma tia Fátima, ela começou a fazer culto doméstico na minha casa. E os meus pais aceitaram Jesus. E eu também, né? Eu já dizia, não, tia, eu já quero, eu já sabia que era isso que eu queria. E só não sabia como é que era mesmo as coisas direito. Mas a casa inteira aceitou Jesus, mas muitas coisas não mudaram, né? Ainda era bem no início, a minha mãe era que entrou mais profundamente mesmo no relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento ainda não estava restaurado, mas o Senhor foi entrando de pouco a pouco no nosso lar. E daí eu fui aprendendo um pouco mais o que era servir a Jesus, né? Mas eu achava ótimo, porque na igreja, o que eles falavam que eu tinha que fazer, eu fazia. Porque, lembra, eu tinha que fazer o que falavam para eu fazer. Porque quando você faz o que todo mundo fala para você fazer, daí você é aceito, né? Você não está incomodando, você não está questionando. Então, eu achava legal o ambiente da igreja, né? Com mais ou menos 18 anos, eu tentei passar no vestibular para medicina. E eu não passei lá no Brasil, então eu fui para a Bolívia estudar, lá na Bolívia, com 18 anos de idade. Daí, quando eu estava lá, os meus pais mudaram para aqui, porque aqui eles poderiam ganhar melhor para me sustentar lá e tal. Então, eles mudaram para aqui. Obrigada, pai e mãe, que vocês mudaram para aqui para pagar para mim, tá? Love you. E aí, quando eu estava lá na Bolívia, eu não digo que eu me desviei, mas eu me estagnei no meu relacionamento com Deus, porque comecei muito a ir para festas, ter namorados, não usei droga, não bebi nada disso, mas ia para a igreja, mas o meu relacionamento não cresceu, era muito novo, né, o meu entendimento do que era o Senhor. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio lá, daí mudei para cá. E quando eu vim para cá de férias, a gente foi num aniversário numa igreja, na outra costa. Os meus pais moravam em Naples. Só um minutinho, deixa eu beber água, estou morrendo de sede. Eu vim para cá de férias, meus pais estavam morando aqui, certo? Aí, enquanto eu estava aqui, a gente foi para o aniversário de uma igreja, lá na outra costa. Naquele culto, eu fiz uma oração ao Senhor. E eu falei assim, Senhor, eu não quero mais ter namorados, eu não quero mais ter namorados, eu quero que o meu próximo namorado seja o meu marido.
E naquele dia eu conheci o meu marido. A verdade é essa. E o meu marido, ele era tudo que eu queria na vida. Tudo. Por quê? Ele era o príncipe que chegou de cavalo branco, né, na minha vida. Porque eu queria um homem que cresceu na igreja, certo? Até então, esse era o meu entendimento. Se você foi criado na igreja, você já está bem melhor que eu, porque eu só fui para a igreja com 15 anos de idade. Então, nossa, ele vai vir assim com tudo que eu preciso. Ai, meu Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele era o marido que eu sonhei. E é verdade. E daí, naquele dia, a gente se conheceu e a gente namorou por 6 meses e nos casamos. E foi muito rápido. A verdade é essa. E nós dois éramos imaturos, nós dois éramos cheios de problemas, cheios de mentiras, limitações, sofismo. Ele também cresceu num lar bem tumultuado, eu também, um lar com muitos conflitos, tumultos. Então, mas o que aconteceu é que a ferida dele, a mentira dele, todas as limitações que ele tinha, eu era a tampa da panela que encaixava certinho em tudo que ele precisava, de coisas, né, que ele tinha as limitações dele e ele era para mim. A gente se encaixava certinho assim, mas tipo os dois, tipo cheio de mentiras e de feridas aqui e o outro aqui do outro lado, né? E para mim, o que ele me fazia me sentir muito importante, eu virei assim a deusa da vida dele, né? Então, eu era a salvação. Meu Deus, alguém tipo, eu sou a pessoa mais importante da vida dele, eu sou a pessoa que tipo, nunca incomoda, eu posso falar o que for, ele sempre está aberto para me ouvir. Então, aquilo ali só foi, né, aquela infatuação, né, que a pessoa passa no início. E daí a gente casou. Menos de 6 meses. E eu pensava muito assim, gente, quando eu casar eu vou ser feliz, sabe? Eu tinha esse negócio na minha cabeça, eu dizia... Ai, é quando eu casar que eu vou ser feliz. Ai, é quando eu for mãe que eu vou ser feliz. Ai, meu Deus. Eu não sei, acho que era muito romantismo na minha cabeça. E a verdade é o seguinte, é que Deus, o Senhor, Ele já tem a felicidade para a gente. Ele já tem tudo que a gente precisa, ainda que a gente não seja casada. Ainda que a gente não tenha os filhos que a gente sempre sonhou, ou ainda não tenha. Ainda que as suas condições que você vive hoje não sejam favoráveis, você pode ser completamente satisfeita aonde você está. Na palavra de Deus, em João 15, 9 e 11, e outra coisa também, essa responsabilidade de colocar no marido que ele vai me fazer feliz, que quando eu me casar eu vou ser feliz. Ninguém merece uma responsabilidade dessa, como ele também colocou em mim, né? Pelas nossas próprias limitações, era assim que a gente pensava. Então, João 15, 9 a 11. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, obedecer aos mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido. Isso é Jesus falando. Porque Jesus obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, Jesus fala que quando nós obedecemos a Ele, ao Senhor, a nossa alegria é completa. Você está vendo como tem um posicionamento para você fazer, para você tomar, para você entrar nessa receita que Jesus deu aqui? Você tem que se posicionar, obedecer a Ele. E daí Ele tem essa felicidade completa para você. Então, essa é a verdade. Em Salmos 32, 11 diz assim: Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Em nenhum lugar aqui na Bíblia você fala assim, ó, alegrai-vos se você encontrar o marido dos seus sonhos. Ou regozijai-vos se você ficar no peso que você quer, sei lá, alguma coisa assim. Não, e na Bíblia não tem o se, em nenhum lugar tem esse se. Na Bíblia já fala que você já tem tudo o que você precisa, a resposta já existe. A gente já é para viver essa vida de regozijar a Deus, obrigada por tudo, por esse dia, porque eu respiro. Todas as coisas já estão dentro de você. Você tem que se posicionar, nós temos que nos posicionar com o coração agradecido. Dançar, coloca o som lá alto na sua casa, se alegre hoje porque você está viva.
Tem gente querendo estar vivo hoje, gente. Eu já trabalhei na UTI e muitas pessoas ali naquele lugar, tudo que eles queriam era poder estar andando, respirando. Eu falei aqui esses dias, só sente falta do ar que você está respirando aqui agora quando você passa uma situação que você perde a capacidade de respirar. Então, existe algo muito grande para você estar agradecido hoje, que você consegue respirar sozinha, sem oxigênio, né? E dentro da minha casa, com meu esposo e com as minhas filhas, a história se repetia. Nós tínhamos conflitos, muitos conflitos. Nós tínhamos muitos problemas, né? Nós dois viemos com bastante problemas. E nesse tempo, nós tivemos a nossa primeira filha. Depois que a nossa primeira filha nasceu, mais ou menos no 2º ano do nosso casamento, o meu esposo teve um problema de adultério. Ele adulterou no nosso casamento. E naquela época, a gente participava de uma igreja que era bem religiosa. E a única coisa que eles fizeram, eu já perdoei eles, tá, gente? Está perdoado, todos eles. Mas o que a gente foi orientado a fazer? Ele ficou de disciplina, né? E eu fui orientada a perdoar e esquecer, né? Você perdoa e esquece, porque você é a mulher do Provérbios 31. Você tem que perdoar e esquecer. Você não pode relembrar disso. Você tem que colocar lá no fundo de todas as suas emoções, não trazer de volta. E o que eu fiz? Eu fiz exatamente aquilo que eles falaram para mim fazer. Eu perdoei e eu esqueci. Mas eu não esqueci, a verdade é essa, eu não esqueci. Eu só coloquei lá para o fundo. E essa ferida foi ali, crescendo, lá no fundo, sabe? Não foi curada, não foi trazida à luz, não foi trabalhada em cima dela. E por que eu fazia isso? Porque eu continuava vivendo, enxergando as coisas pelas lentes das mentiras. Eu não vou incomodar, para que eu vou ficar falando demais, para que eu vou fazer demais. Eu vou ser esposa sábia, que não fala, não tem o versículo da goteira. Eu dizia, eu não quero ser a goteira, toda aquela coisa. E continuei servindo a Deus, buscando na igreja. Todas essas coisas, até a capacidade, até o que eu dizia que eu perdoei ele, que eu ia ser aquela mulher que eu perdoei, que eu esqueci, tinha um orgulho dentro de mim com relação àquilo, porque o Senhor me mostrou isso. Eu tinha um tipo de orgulho por eu ter sido aquela mulher, entendeu? Que eu perdoei, que eu esqueci e que eu aquilo. E o que eu quero falar para vocês aqui é algo bem importante. Eu sei que tem um dizer que fala que o tempo vai sarar suas feridas, mas é mentira, tá? O tempo não sara a ferida de ninguém. Quem sara as feridas é o Senhor. E é por isso que é preciso você se abrir com alguém. Você pode se abrir com o Senhor. Se você ainda não tem ainda não chegou, ainda tem essa dificuldade, comece se abrindo com o Senhor. Mas a palavra de Deus em Tiago 5,16 fala assim. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente tem muito poder. E isso foi algo que eu aprendi muito nesses 2 últimos anos. Que quando você abre a sua boca e você compartilha com alguém, e você tem aquela pessoa que pode orar com você, você é curado. Tem que ser a pessoa certa, tá? Você tem que pedir orientação a Deus para Ele te mostrar a pessoa certa. Porque sabe o que Satanás mais quer? Que todas nós aqui, que a gente viva sozinha. Que você não conte nada para ninguém, que você viva no seu mundo, igual eu vivia. Eu vivia nesse mundo, sozinha, onde eu não compartilhava nada com ninguém. Porque quando a gente está só, a gente é fraca. Você não consegue ser tão forte quando você está sozinha. Para carregar uma coisa em 2 não é mais fácil. Então, quando você guarda tudo isso dentro de você, quando você tenta resolver tudo com as suas próprias mãos, não pede ajuda para ninguém, você é fraca. E eu era assim. Eu vou mostrar para vocês agora a foto da minha família linda e perfeita. Cadê essa foto? Tá vindo. Você sabe por que eu não falava com ninguém? Porque eu não queria perder a foto da minha família linda e perfeita. Essa foto valia muito para mim. Eu não conseguia me abrir com ninguém, nada que passava na minha casa, porque eu dizia, como que eu vou perder a foto da minha família, gente?
Isso era uma alimentação dentro de mim, era é um orgulho isso. Eu tinha um orgulho dessa foto, mas só eu sabia o que tinha por trás dessa foto. E eu não conseguia falar para ninguém. A imagem era mais importante para mim do que submeter tudo a Deus, do que confessar minhas limitações para Ele. Eu sei que todas nós almejamos essa imagem, mas existe algo melhor para você do que uma imagem linda e perfeita. Eu não deixava o Senhor entrar ali, eu dizia, não. Deus, você tem a minha vida, eu sou tua, olha aqui tudo que eu faço, mas deixa que eu ajeito aqui a foto da minha família, deixa que eu ajeito as coisas com meu esposo. Eu não aprendi, eu não sabia confrontar com amor, eu não sabia ter conflitos. Na minha criação, muitas vezes, quando a gente tinha conflitos, a pessoa ficava dias sem falar comigo, alguma coisa assim. Eu não criei num ambiente onde eu aprendi a ter conflitos. E até hoje eu falo para as minhas filhas, filha, vamos resolver. Porque eu não aprendi isso aqui, mas de hoje em diante, vamos nos posicionar diferente. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos chegar até o final de um conflito, de um confronto, né? Não é só ignorar as coisas. E continuamos ali, eu cheia de limitações, meu marido cheio de limitações, muitos segredos profundos. Minhas filhas cresceram nesse lar tumultuado, porque Satanás repetiu a história, né? Ele adora fazer isso. E eu comecei a me posicionar diferente, certo? Eu comecei a entender, assim, que existia algo além para mim. Mas eu não sabia exatamente o que era. Eu não vou falar a verdade, não. Era algo... Sabia que tinha algo que tinha que acontecer. Eu não entendia nada desse negócio de limitações, de mentiras, de coisas que podem ter acontecido com você e te marcado. Eu não sabia essas coisas. E eu só comecei a declarar assim, vai ser diferente, algo vai mudar, algo vai ter que mudar. Mas as coisas só piorando, né? As coisas só piorando, porque eu não queria deixar a imagem. A imagem era aquilo que eu me segurava. Mas está tudo bem, olha aqui a foto está linda, maravilhosa, vamos lá, seguindo com essa foto. Em 1 Pedro 2,9, diz assim, 1 Pedro 2,9. Aquele ali é o meu tempo? Tá? Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Você que ainda queria me falar alguma coisa. Que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou lá da escuridão para a maravilhosa luz dele, gente. Antes, vocês não eram o povo de Deus. Eu não era o povo de Deus, mas agora eu sou. Agora somos o povo de Deus. Antes não conhecíamos a misericórdia de Deus, mas agora nós conhecemos e nós recebemos a misericórdia de Deus. Gente, quanta verdade tem nesse versículo. Vocês já ouviram falar orar a palavra? Minha mãe, muitas de vocês conhecem a minha mãe, ela ama orar a palavra, né? E aqui tem escrito assim, ó. Nessa palavra você é escolhida, você é sacerdote do rei, amém? Você foi dedicada a Deus. Outras versões falam que você é a geração eleita. Nós somos geração eleita do Senhor. Nós já recebemos misericórdia do Senhor. Então, o que Deus tem para nós é algo maravilhoso. A gente vai tirar um breakzinho agora. Eu quero que todo mundo levante. E daí eu vou continuar. Mas vamos levantar só para a gente esticar a perna um pouquinho. Eu não tenho nem ideia quanto tempo eu já falei, porque eu sou péssima para guardar o tempo. Mas Inês está controlando. Eu quero que todos vocês olhem para os lados. Olhem, não precisa falar nada para ninguém, só olhe. Olha quanta obra-prima das mãos do Senhor tem aqui, gente. Olha que coisa maravilhosa. Né? Todas nós vamos repetir assim: eu sou linda. Eu sou obra-prima das mãos do meu Senhor. Eu sou amada. Eu sou escolhida. Eu sou geração eleita. Eu me posiciono hoje para mudar o amanhã. Amém, amém. Dê palmas para o Senhor. Era só para vocês esticarem a perna mesmo. Pode sentar. Tá. No final de 2018, não tem muito tempo, eu comecei a buscar ao Senhor de forma diferente.
naquele momento na minha vida onde tudo estava terrível, horrível. Tipo, o nosso lar super tumultuado, uma distância muito grande entre eu e meu esposo. Eu vivia uma tristeza muito grande. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu desliguei todas as redes sociais. Eu sentia que Deus estava me chamando, sabe? E eu comecei a ouvir mais, porque a verdade é que o Senhor sempre está te chamando. Ele sempre quer você assim com Ele, pertinho. Só que a gente não quer escutar, né? Muitas vezes. E ali, por uma razão, provavelmente pelo desespero da situação, que eu não estava vivendo bem, eu comecei a ouvir mais a voz dele. E ele dizia para mim, chega perto, chega perto. E eu desliguei aquelas redes sociais e comecei num propósito de leitura da bíblica. Eu não estava ligada em nenhuma igreja na época. Eu ia de vez em quando para uma igreja em Cape Coral. Mas o meu compromisso era com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor não fala que na tua palavra tem tudo que eu preciso saber, eu vou começar a ler a Bíblia, então. E eu comecei a ler a Bíblia diariamente. Mas lia querendo estudar, entender tudo que eu estava lendo ali. E o nosso casamento continuou sendo só aquela coisa de fachada, né? Tudo na nossa casa. E eu, ali, só buscando a Deus. A verdade é que eu nem sabia, eu vou ser bem sincera com você, em 2018, quando eu comecei a buscar a Deus, eu não sabia nem o que eu queria. Só sabia que estava ruim e eu queria alguma coisa diferente. Eu dizia, não está bom, tem alguma coisa que tem que romper, que mudar, está muito ruim. Está muito ruim tudo. A minha vida, eu trabalhava no hospital ainda e a minha vida não estava legal e eu não estava gostando. E a Ale eles vão cantar uma música aqui depois, que é Oceans, né? Aquela música, ela começou a ser, tipo assim, a minha oração diária. A música Oceans, tem uma hora que ela fala, ainda quando as águas ao meu redor tentar me afogar, e a minha alma encontra conforto no Senhor. E eu encontrava em conforto no Senhor. Aí também fala assim, porque eu sou sua e o Senhor é meu. E eu comecei a entender essa dinâmica, de que eu realmente sou de Deus e que Deus é meu. Até então eu não entendia. E ali naquela dinâmica que o Senhor começou a me ensinar, olha, eu trabalhava 40 minutos da minha casa. Eu ia dirigindo todos os dias para o meu trabalho e voltava. E toda a ida e toda a volta eu chorava. Eu dizia, Deus, não. Não pode, Deus. Faz alguma coisa, Senhor. Muda o que... E eu dizia muito assim, me muda. Mas eu não entendia o que era. Dizia, tem algo, Deus, fala comigo. E pouco a pouco, o Senhor foi me mostrando o amor dele por mim. Ele foi dizendo assim, Janaína, você sabia que você tem valor para mim mesmo quando você não é casada com o Márcio? Aí eu, hã? Mas o meu casamento, olha a minha foto, é tudo tão lindo, mas não é isso que o Senhor gosta? Janaína, eu quero ter um relacionamento com você. Você está entendendo? Não precisa ter... Mesmo que você não seja casada, que você não tenha filho... Que você não seja o que for, o que é que você se define, sua profissão, filho de alguém, irmão de alguém. Deus, Ele quer um relacionamento com cada uma de vocês. Porque para Ele, nesse mundo inteiro, só tem você. E isso foi algo incrível na minha vida, incrível que Deus me revelou. Incrível. Por causa de todas aquelas mentiras, eu não conseguia entender isso. Mas a coisa mais libertadora na minha vida foi entender o amor dele por mim. E como eu tinha valor para ele. E é isso que eu desejo para você nessa manhã. Eu desejo que você entenda o amor profundo dele por você. Que você entenda o seu valor nele. Porque é necessário isso para você se posicionar. Você não pode se posicionar enquanto você está com medo de perder a foto. Você entendeu? Você não pode se posicionar enquanto você está com medo de perder não sei se é a foto, mas um status num trabalho, um status em qualquer lugar onde você estiver. Para sermos capazes de nos posicionar, é necessário entender o amor dele por nós. A decisão de mudar a forma velha de pensar é o início da sua vitória. Pegue bem isso. A decisão de mudar a forma velha de pensar é o início da sua vitória. Você vai decidir, eu não vou mais pensar da forma velha que eu pensava, eu vou falar de forma diferente. Sabe como Jacó não soltou o anjo até o Senhor abençoar ele? Eu estava dessa mesma forma. Senhor, não me solta. Eu estou aqui, eu preciso, Deus. E hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo claramente que eu vivia numa caverna escura. E nessa caverna só tinha eu.
Eu não trazia ninguém para dentro da caverna comigo. Eu era cheio de mentira, cheio de dor, cheio de limitação. E ali dentro eu segurava a imagem da minha família dentro daquela caverna. Porque era no que eu me apegava. Mas graças a Deus que hoje eu vivo na luz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas eu sei que o Senhor me chamou para algo. Algo bem diferente. Que talvez você venha entender hoje, mas talvez você não vá entender. Mas o Senhor me chamou para entrar dentro da caverna momentaneamente. E tirar cada mulher lá de dentro. E é esse o chamado dele na minha vida. E eu creio, glória a Deus por isso. Eu nunca mais irei para dentro da caverna sozinha, só irei lá dentro com ele para tirar alguém de lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei se vocês já leram o Salmo 139, mas o Salmo 139, o rei Davi, quando ele começa a falar naquele salmo, ele fala assim: Deus, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece todos os meus pensamentos. O Senhor sabe tudo o que eu faço. E muitas vezes minha oração era assim, eu faço tudo certinho, Deus. Faz, olha aí, olha aqui, o Senhor me conhece. E com o passar desse tempo, depois desse posicionamento que eu tive com o Senhor, Ele foi mudando algo em mim. E em vez de eu falar, Deus, olha tudo o que eu faço, eu falava, Deus, sonda-me. Sonda-me. O que há em mim que o Senhor quer mudar? O que há em mim que o Senhor quer mudar? Nos 2 últimos versículos desse salmo, diz assim: examina o meu coração, Senhor, sonda-me, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algo em mim, algum pecado, e guia-me pelo caminho eterno. Você já pediu ao Senhor para Ele te sondar? Você não precisa levantar a mão, não. Mas o meu conselho para você é que quando você abrir o seu coração e você falar, Senhor, sonda-me, se prepare. Porque Ele vai te mostrar. E você não vai mais ver o outro, você vai olhar dentro de você mesmo. Se prepare, porque o Senhor tem coisas maravilhosas. E tudo começou, né? Eu continuava naquele propósito dos anos 2018. E no ano de 2019, o ano de 2019 começou e foi o pior ano da minha vida. Meu posicionamento foi no ano de 2018. E o ano de 2019 foi o pior ano da minha vida. O pior. Tudo piorou na minha casa. No mês de junho, eu perdi o meu trabalho. Porque o meu documento não foi renovado por causa de coisas que mudaram na presidência, nas regulamentações. E eu não pude mais trabalhar. Isso foi julho de 2019. E junho de 2019. E mais ou menos de um mês depois disso acontecer, que isso foi algo que trouxe muita tristeza para o meu coração. Porque o meu trabalho era uma fuga minha, né? Você está no trabalho, você esquece um pouco das coisas e você vai e volta todo dia. E a vida continua a mesma. Você vai e volta, vai e volta. E em julho de 2019, eu falei para vocês que as coisas pioraram na minha casa. Em julho de 2019, uma noite, eu tive uma discussão muito forte com meu esposo. A gente discutiu muito e eu olhei para ele assim e eu falei, quem é você? Eu não conheço mais você. O rosto dele estava desfigurado. Falei, ele estava endemoniado, mas endemoniado mesmo. Falei, eu não conheço mais você, Márcio. E naquela noite, eu não subi para dormir com ele. Eu fiquei embaixo. E a gente mora em 2 andares. Isso é algo que eu quase não fiz no nosso casamento. Muito raro, eu nem me lembro de ter feito isso antes. Mas ali o Senhor já tinha propósito. No dia seguinte, o meu esposo saiu para trabalhar. E ele esqueceu o Apple Watch dele em casa. E eu nunca fui mulher de ficar checando coisa no telefone, certo? Nunca fui uma pessoa assim. Mas ele deixou o Apple Watch dele ali e o Apple Watch dele começou a piscar. E recebeu várias mensagens de coisa de trabalho e eu comecei a olhar. E em uma daquelas mensagens que eu vi ali, eu descobri o que o meu marido estava fazendo. Porque o Senhor preparou aquele dia para tirar as vendas dos meus olhos, para tirar as mentiras onde eu vivia. E não foi humano, tá? Foi Deus, Ele me preparou para esse dia. Não foi humano. Deus tem uma história especial para cada uma de vocês. Não quer dizer que a sua história vai ser parecida com a minha. Mas, naquele dia, quando eu vi aquele relógio, eu subi para o meu quarto.
Eu sabia para onde que eu ia ir, onde eu precisava ir no meu momento de desespero. Eu tinha certeza que era o Senhor. Era para o Senhor que eu tinha que ir. Eu não fui para a rede social, não fui para um amigo, eu não fui para ninguém. Eu tive que ir para os pés da cruz com aquela dor. E ali o Senhor foi abrindo os meus olhos e eu fui vendo tudo que eu precisava ver. E naquele momento de angústia e desespero, eu corri para o Senhor e eu gritei dentro do meu quarto. Eu me lembro que as minhas filhas ainda estavam dentro de casa e elas passaram no meu quarto e falaram: mãe, eu estou indo ali. E eu falei: tá bom, filha, vai. Eu não conseguia nem respirar. Quando você descobre uma coisa dessa, você não consegue nem respirar. É algo assim que tira o seu fôlego. Você não sabe o que está acontecendo. Você fica desesperada. Como assim? Eu estou vivendo essa mentira. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? E eu ali sentada no meu quarto, eu gritei. Clamei ao Senhor. O Salmo 34 diz assim: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E eu tinha muito medo naquele dia, muito medo. Eu gritava: Deus, como que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, o que é isso, Deus? E a minha oração foi assim: Deus, eu não quero mais ter a mesma vida. Eu não quero mais viver dessa mesma forma que a gente vivia. E eu te entrego aqui nas tuas mãos o meu marido. E na mesma hora, instantaneamente, eu tive leveza. Deus me preparou para eu chegar até aquele momento. Porque eu entendi o meu valor no Senhor. Eu entendia que o meu valor não era conectado com essa pessoa ou com esse relacionamento. O meu valor era eu. E o Deus me preparou até aquele momento. E o que aconteceu depois daquele dia? Ali naquela oração, eu me lembro que eu falei assim: eu vou te servir por toda a minha vida, Senhor. Eu nunca vou te largar nenhum dia. Mas eu não quero mais. Toma ele de volta. E o meu marido, como eu falei para vocês, ele estava endemoniado, certo? Então eu não podia falar para ele sair de casa. Eu tive que sair de casa. Aí dei 24 horas para ele sair de casa. E isso foi o que precisou, o que Deus me orientou para eu fazer. Porque eu comecei a viver uma vida que eu precisava do Senhor a cada hora. A cada hora. Lembra, eu não tinha trabalho. Eu perdi o meu trabalho um mês antes. E eu dizia assim: Deus, eu preciso da sua orientação agora. Eu atendo esse telefone ou não? Deus, eu preciso da sua orientação em 5 minutos. O que eu faço? Deus, vem comigo. Me ajuda, me ajuda. Existe um dizer em inglês que é assim, ó. Eu não posso mudar a direção do vento, mas eu posso mudar a direção do meu barco. Eu não podia mudar o que estava acontecendo na minha vida. Já estava acontecendo. Mas eu podia chamar o Senhor. Senhor, vem ser o capitão do meu barco, Deus. Me ajuda. Para onde é que eu vou agora? Isso se chama posicionamento, né? A gente se posicionar e pedir a Deus que Ele te ajude. Que nos ajude. Então, ali, a gente ficou separado uns meses, eu e meu esposo. E durante aquele tempo, é igual eu falei para vocês, realmente Deus me preparou para aquele momento. E para mim foi essa história, tá? E a gente viveu separado um tempo. O Senhor me orientou para buscar cura para mim mesmo. Porque nesse processo eu fui aprendendo que a ferida de ser traída é uma ferida muito forte. É uma ferida mais profunda do que uma ferida de você perder alguém que você ama perto de você. Hoje em dia eles incluem essa... trauma of sexual betrayal, ou o trauma de ser traída sexualmente, eles incluem na descrição de diagnósticos da psicologia e da psiquiatria, de tão profunda que é essa dor. E nesse tempo Deus foi colocando livros na minha vida, livros na minha frente, e eu fui lendo, e eu fui aprendendo. Uma das coisas que eu aprendi é assim: lembra que eu falei para Deus, eu não quero mais casar, não quero ser mais casada, não quero mais ter marido, e a gente estava separado. E eu aprendi que se você não busca a cura de uma coisa assim que passou na sua vida, você vai acabar no mesmo relacionamento, no mesmo tipo de relacionamento, com o mesmo tipo de pessoa. Então existia algo em mim que eu sabia que tinha que ser curado. Então eu fui lendo, o Senhor foi me orientando, livro a livro. E nesse tempo também que a gente estava separado, o meu esposo, que hoje é meu esposo, ele buscou o Senhor e ele teve um encontro com Jesus. E Jesus transformou a vida dele, mas eu já não acreditava, né? Deus teve que operar no meu coração. E ele participou de alguns ministérios americanos que têm assim, especialização em compulsão sexual. E hoje em dia, pela graça do Senhor, eu e ele trabalhamos com um desses ministérios. E
Eu nunca tinha contado esse testemunho em português, porque, na verdade, a gente fala nesse ministério em inglês. E, com o passar dos meses, Deus foi me mostrando tudo que eu precisava dele, tudo que ele precisava mudar em mim. E no meu esposo também. E passou um tempo, o Senhor foi começando a trabalhar no meu coração. E, depois de um tempo, a gente se juntou de novo, depois de uns 4 meses. Mas eu não vou contar a parte do testemunho do meu esposo, porque é dele. Ele vai contar para os homens um dia. Tá? Eu estou contando só a minha, que a dele tem bastante coisa. E ao passar desse tempo eu fui aprendendo como tudo isso influenciava a minha vida. E Deus realmente fez algo bem profundo em mim. Ele arrancou todas essas mentiras. Eu tinha uma mentira muito grande que eu não podia nunca falar em público. Eu dizia, você não sabe falar, você gagueja, você fala errado, e você fala de tal jeito e tal. E o Senhor arrancou. E eu quero que você continue aí pensando, qual que é a mentira que você acredita? Mas hoje, na minha casa, a gente não vive mais aquela imagem da foto. Aquela foto linda e perfeita, tá? Eu entreguei aquela foto para o Senhor, e Senhor, faz com ela o que tu queres. E a gente teve que rasgar aquela foto todinha e remendar ela. E hoje a gente vive uma foto remendada. Não é bonita, não é de estúdio, não é maravilhosa. Mas na nossa casa flui o amor do Senhor. Flui a verdade. Nós falamos a verdade um para o outro. E hoje é assim a nossa foto. Não é mais de estúdio, mas o Senhor restaurou de maneira muito linda. Tem cicatrizes bastante. Eu tenho muitas, ele tem muitas, minhas filhas têm. Mas o Senhor curou cada uma delas e continua curando. Ele é maravilhoso. Você tem valor, você é preciosa para o Senhor. O Senhor quer ter relacionamento com você. Se posicione hoje para isso. O Salmo 34:18 fala assim: Ele fica perto do que estão desanimados. Se você está desanimada hoje, o Senhor está com você. Ele salva os que perderam a esperança. Eu quero convidar vocês para vocês ficarem em pé. E se hoje esse testemunho não foi algo que tocou no seu coração com relação à traição sexual, talvez você nunca passou isso na sua vida, glória a Deus. Mas eu tenho certeza que alguma coisa você já passou e que talvez essa uma outra coisa que você já passou, o Senhor quer curar hoje na sua vida. E durante esse tempo, antes de eu orar, eu quero só falar uma coisa. Eu aprendi também que a traição sexual, ela não vem somente do adultério com uma outra pessoa, mas pornografia é traição. Masturbação é traição, tá? Então, se posicione na sua casa e diga o que é pecado e o que não é pecado. Se posicione hoje. Vamos perguntar essas coisas aqui ao Senhor. Você tem alguma dor? Senhor, eu tenho alguma dor que hoje eu estou disposta a entregar ao Senhor? Você tem alguma dor que você está disposta a entregar ao Senhor hoje? Porque a sua dor, ela pode te destruir ou te transformar. O que você prefere? Você tem um propósito, o Senhor tem um propósito? Senhor, qual que é o propósito dessa minha dor? Senhor, transforma-me. Vamos orar, fecha os seus olhos. Deus, ó Senhor, precisamos de Ti, ó Deus, todos os dias, Senhor. Obrigada pelo Teu amor infinito. Obrigada porque o Senhor nos chama de obra-prima das Tuas mãos, ó Deus. Senhor, eu Te peço por cada vida aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração. Espírito Santo, venha, Espírito Santo, e trabalhe em cada coração aqui neste lugar, Espírito Santo. Nos ajuda a viver as verdades do que o Senhor diz que nós somos, escolhidas, amadas. Deus, arranca de nós dores, de coisas que passamos na nossa vida. Nos cura, Senhor. Coloca tudo no lugar, ó Deus. Coloca tudo no lugar, ó Deus. Nos mostra, Senhor, que somos Tuas e que o Senhor é nosso. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nós entregamos tudo nas Suas mãos. Declaramos nesse dia, Senhor, que nós nos posicionamos hoje para mudar o amanhã. Que nós vamos deixar um legado para as gerações que vão vir depois de nós. Por 1000 gerações o Senhor vai abençoar os nossos descendentes, Senhor. Te agradecemos por isso, ó Deus. Queremos Te dizer, Senhor, que queremos ser transformadas e não destruídas. Transformadas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.